Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje um review muito especial de uma Bíblia com uma tradução um pouco diferente, né? Tem muita gente que não conhece essa tradução. É uma Bíblia que possui apenas o texto bíblico, não tem notas de rodapé com estudos, né? Mas ela tem introduções a cada livro, são introduções assim muito completas. Eu estou falando da Bíblia Tradução Brasileira com introduções acadêmicas. É uma publicação da Fonte Editorial em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é uma Bíblia que eu comprei recentemente e eu gostei assim tanto do tamanho como da capa, né? A SBB que imprimiu essa Bíblia lá na gráfica da Bíblia, né, que pertence à SBB, já que o texto bíblico pertence à Sociedade Bíblica do Brasil. Então a gente vai estar apresentando essa Bíblia hoje para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir. Você já deve ter reparado que, olha só, é uma Bíblia com uma capa muito boa. É aquela imitação de couro, né? Uma capa de luxo. Não é baixo relevo as letras, é apenas aquela letrinha dourada, como se fosse apenas aqui a letra, sem nenhuma textura. Lateralmente também é da mesma forma. Não é uma Bíblia grossa. Olha só, tem aqui a borda das páginas douradinha, 2 fitilhos de marcação de página, verde e amarelo. E a gente tem aqui, em baixo relevo, fiel aos originais, que é aquela frase da SBB. E aqui também vocês devem ter reparado que tem tipo algumas marcações, não é um índice lateral, aquele índice cortadinho, mas são algumas marcações que facilitam na hora de achar o livro da Bíblia. Então, vamos conhecer aqui a Bíblia Tradução Brasileira com introduções acadêmicas da Fonte Editorial em parceria com a SBB. Bom, não é uma Bíblia grossa, mas é uma Bíblia grande, né? Que vocês já percebem pelo tamanho. Ela é gostosinha de pegar. Eu particularmente gostei muito do material. Bom, vamos começar aqui observando. Tem uma encadernação simples, tá? Primeira folha de rosto, Bíblia Sagrada Tradução Brasileira, Introduções Acadêmicas, Fonte Editorial. Segunda folha de rosto. O papel, aquele papel padrão das Bíblias da SBB, né? Não é um papel tão ruim, mas eu achei a qualidade um pouquinho inferior comparada às outras Bíblias que a SBB produz. E aqui a gente tem a ficha catalográfica, a Bíblia Tradução Brasileira Introduções Acadêmicas, 2018, Fonte Editorial, e o texto bíblico, a Tradução Brasileira, é um texto que foi organizado em 2010 pela Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui a gente tem a informação que foi impressa na gráfica da Bíblia, lá da SBB em 2018. Então aqui a gente tem um sumário. Tem aqui o sumário tanto dos índices dos livros do Antigo e Novo Testamento, como dos recursos que ela tem. É uma Bíblia que tem mais de 1.200 páginas. Um prefácio feito pelo Ed René, um prefácio à Bíblia propriamente dita, né? Bom, e aqui a gente tem a apresentação à Bíblia brasileira, né? Então, aqui eles explicam um pouquinho com relação à história da tradução brasileira, que é uma tradução brasileira mesmo. Ela foi feita em 1917, né? E a SBB, ela relançou em 2010, e agora a gente tem essa Bíblia aí, publicada em parceria com a Fonte Editorial, trazendo algumas introduções a cada livro. O Brasil da tradução brasileira. Aqui tem uma parte bem histórica, trabalhando um pouquinho como era o contexto histórico, político da época, que a tradução brasileira foi feita, né? Em 1917, que a gente teve aí a versão completa. Então aqui tem uma história bem legal aqui contada pelo Heber Ferreira Silveira Lima. Depois a gente tem os autores das introduções acadêmicas. Então aqui são vários autores, né, que trabalham cada introdução aos livros. Então todos os livros possuem essas introduções. Então por aqui você pode conhecer um pouquinho da linha teológica de cada um dos autores. Particularmente eu não conheci ninguém aqui, tá? Não tive assim conhecimento claro de quem são os autores aí das introduções, né? Mas tem uma galera aqui. E aí nós já entramos no Antigo Testamento e entramos na introdução ao livro de Gênesis.
Gente, as introduções são bem completas, né? É uma Bíblia que tem duas cores, preto e branco e um cinza, né? Destacado, são 3 cores na verdade. Aqui lateralmente a gente tem como se fosse um índice lateral, mas não é aquele índice cortado na página, na folha, né? Ele é apenas tingido. Então olha só que introduções completas, né? Não tem introduções aos testamentos, tem introduções aos livros. E aí depende, né? Porque cada livro tem um autor diferente. Aqui é o Luiz José Dietrich, acho que é isso. Não sei como é que pronuncia o nome dele. Aí, o que vai acontecer? Aqui a gente tem, de uma forma muito clara, de uma forma bem assim, visível, alguns pontos da visão geral do livro, o livro de Gênesis na história de Israel, e aí vai trabalhando alguns pontos interessantes. Eu, assim, tive uma compreensão das introduções. As introduções, na maioria, seguem uma linha mais moderna com relação à composição dos livros. Não é aquela tradicional, né, que a gente costuma ver nas Bíblias, nos materiais de estudo, né? Então, aqui tem algumas colocações que fogem um pouquinho daquilo que a gente considera como tradicional, né? Como, por exemplo, uma composição de Moisés, do Pentateuco, que eles vão atribuir a inserções posteriores. Então, olha só, são introduções muito completas, né? E o interessante é que sempre ao final tem referências aí onde cada autor procurou as informações. E aqui nós entramos no texto bíblico. Olha só, a diagramação do texto bíblico é uma diagramação muito boa. Texto bíblico em 2 colunas, não é verso embaixo de verso. E o interessante é que o tamanho da letra é um tamanho confortável, uma letra grande, né? Um médio chegando a grande, um tamanho grande mesmo. Eu gostei do tamanho da letra dessa Bíblia, né? Número do capítulo bem visível, os versículos também um tamanho legal. Eu só achei que poderiam ter colocado aqui lateralmente o nome do livro, o número do capítulo, mas tudo bem, né? Aqui a gente tem o título de cada livro. E é uma Bíblia simples. Ela não tem notas de rodapé, notas de estudo. É só texto bíblico mesmo. Não tem referências cruzadas, não tem notas da tradução. A tradução brasileira é uma tradução que foi feita em 1917, né? A gente já até falou um pouquinho dela aqui no nosso canal. E é uma tradução muito formal. Então, o texto bíblico dessa tradução brasileira é um texto extremamente formal, com palavras rebuscadas, né? Eu vou ler algumas passagens aqui daqui a pouquinho para vocês entenderem mais ou menos como funciona o texto, né? O espaçamento da página é um bom espaçamento, então é uma diagramação muito boa, né, do texto bíblico. Quando a gente chega aqui em Êxodo, olha só, finalizou aqui Gênesis, tem a introdução também ao livro de Êxodo, feito pelo Haroldo Heimer, ou Heimer, não sei. Olha só, uma introdução muito completa também. Então, todos os livros vão possuir essa introdução, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um texto qualquer aqui. Vou pegar o Salmo 23, que é um texto conhecido, só para vocês visualizarem mais ou menos como é a tradução brasileira. Olha só. Salmo 23. Jeová é meu pastor, nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes, conduze-me a águas de descanso. Ele refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não recearei mal algum, porque tu és comigo, teu cajado e teu bordão, eles me confortam. Diante de mim prepares uma mesa na presença dos meus inimigos, ungiste com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Unicamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Jeová por longos dias. Então, é uma tradução diferente, bem formal, né? Usa o vós, o tu, enfim, né? Então aqui, por exemplo, olha só, tem aqui o primeiro fitilho de marcação de página, com amarela, e o outro é verde, né? Já que a tradução brasileira é uma tradução que foi feita no Brasil por diversos eruditos, né? Contribuições de diversos eruditos na época. Então é uma tradução muito interessante. Tem informações da tradução lá no início, né? Foram muitas pessoas que participaram, só a nata na época, né? Então é bem interessante isso. Deixa eu pegar mais alguns livros aqui, por exemplo, ó, chegamos aqui em Miqueias, tem a introdução de Miqueias, né? Eu estava lendo aqui uma introdução, deixa eu ver se eu acho aqui, de Jonas, né? Livro de Jonas, olha só. Aí ele trabalha aqui quem seria Jonas, colocando um pouquinho sobre os temas trabalhados ali,
né? Olha só, essa novela, ele coloca como se fosse uma novela, o livro, né? Bem estruturada, tem por finalidade levar o leitor à reflexão em torno de certos temas. Passados séculos desde a sua compreensão, em uma cultura muito diferente da brasileira, o livro de Jonas nos desafia à reflexão hoje em nosso contexto. O primeiro tema sobre o qual somos desafiados a partir da leitura de Jonas é a respeito da missão do profeta e, por extensão, do povo de Deus. A missão é o tema central do livro. O livro levanta muitas questões a respeito dele. Consideramos uma delas de suma importância para a atual realidade da Igreja do Brasil. Diz respeito ao amor de Deus por todas as pessoas, mesmo o estrangeiro ou diferente, mesmo diferente em questões religiosas. Os judeus do tempo do livro de Jonas pensavam que apenas os de origem judaica eram amados por Deus. Somente eles eram alvo do amor e da misericórdia divinos. Os outros povos deveriam receber o julgamento do Senhor. O livro de Jonas combate essa visão. Deus mostra claramente seu amor por todas as pessoas, de todos os povos, de todas as culturas, homens e mulheres, de todos os grupos sociais, de todos os credos religiosos. Então, são introduções que trazem um pouquinho de viés do nosso contexto brasileiro também, né? Sempre finaliza com uma pequena bibliografia. Aqui a introdução de Miqueias tem alguns quadros, né? Então todos os livros possuem introduções, Naum também, né? Sofonias, Ageu, e sempre com um autor diferente em cada introdução. E como eu disse para vocês, eles trabalham dentro de uma linha assim bem ampla, trazendo diversas perspectivas também com relação a cada livro, né? Então é bom ter uma Bíblia como essa, principalmente para você conhecer a tradução brasileira, que é uma tradução que pouca gente conhece, e é uma tradução brasileira mesmo, 100% brasileira, foi feita em 1917, né? E a SBB relançou essa Bíblia aqui no Brasil. Bom, finalizando Malaquias, a gente chega aqui em Mateus. Então, olha só, Novo Testamento, Evangelho de Mateus. O Novo Testamento também vai ter as introduções, né, em cada livro. E aí a gente chega no texto bíblico, né? Olha só, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Né? Interessante. Então aqui, como eu disse para vocês, né? Não tem notas de rodapé, não tem notas de estudo, é só texto bíblico e introduções a cada livro mesmo, tá bom? Então essa é a dinâmica desse texto. Olha só aqui João, dessa Bíblia, né? Olha só João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é olha que interessante, viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais abundante. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto em si mesma, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Interessante, né? Então, muito legal mesmo. Bom, os livros aqui também do Novo Testamento possuem suas introduções, né? Então, olha aqui a introdução à primeira Tessalonicense. Fala um pouquinho aqui, né, mais ou menos quando a carta foi escrita, né, onde era a cidade de Tessalônica, evangelização em Tessalônica, ocasião da carta, e alguns temas importantes, né? E aí entra no texto bíblico. Aqui a gente já tem 2 Tessalonicenses, olha só, Tito, tem aqui o autor da introdução, bastante conteúdo também. Hebreus, enfim, né? A gente vai seguindo até o final. No final, a gente tem que finaliza Apocalipse, e aí a gente encontra alguns mapas. Não tem tantos recursos, realmente é uma Bíblia um pouco mais simples. O importante é o texto bíblico, que é a tradução brasileira, e as introduções a cada livro que ela possui. Bom, que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do review, e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.